Olá pessoal, dando sequência à criação do projeto de estrutura, a residência que temos em outro vídeo. Nós temos aqui o projeto desenvolvido no Revit com o Project Browser direcionado a projeto de arquitetura. A ideia é criarmos desenhos direcionados ao projeto de estrutura para começarmos a fazer o projeto. Isso é apenas uma das possibilidades. Existem outras maneiras de trabalhar. Isso aqui é o caso onde os projetos vão se concentrar dentro de um único arquivo. Existem outras maneiras de trabalho onde podemos trabalhar com arquivos linkados. Bem, o primeiro passo é organizar o arquivo de tal maneira que ele atenda ao projeto de estrutura. Então, nós temos aqui no Project Browser uma organização direcionada a desenhos de arquitetura e não está dividida em disciplinas. Para fazer isso, basta clicar com o botão direito do mouse em Views, Browser Organization, e nós já temos uma área direcionada à criação de disciplinas. Ela já está organizada, mas caso queiram entender melhor como é essa organização, clicando no Edit, nós vemos então uma organização por disciplinas e em seguida famílias de desenhos e tipologias de desenhos, onde a família de desenho é exatamente a subdivisão de Floor Plans, Ceiling Plans, 3D Views e Elevations, e as tipologias de desenhos são exatamente os desenhos que o usuário cria, organizada por nome dos desenhos de forma crescente. Dando OK, nós vemos agora uma subdivisão organizada por arquitetura e coordenação, mas não temos ainda a de estrutura. Para fazer isso, basta pegar qualquer um dos desenhos, botão direito do mouse, duplicar o desenho, e essa cópia ela vai ser direcionada à disciplina correta, onde nesse momento está na disciplina de arquitetura. As disciplinas, elas fazem parte do sistema, não podem ser criadas pelo usuário, somente pela Autodesk. Existe uma lista de disciplinas existentes, onde o usuário simplesmente vai escolher a disciplina que lhe interessa. Ao passo de escolher a disciplina certa e aplicar, o desenho que estava dentro de Floor Plans, Architectural Floor Plans, foi direcionado a Structural Floor Plans. Passamos até agora a sua cópia direcionada a projeto de estrutura. Preciso repetir esse passo para todos os desenhos que me interessem a colocar dentro da parte de estrutura. Por exemplo, 3D. Duplico o desenho e a sua duplicata é que vai ser colocada na disciplina certa, no caso de estrutura. É claro que depois da nossa duplicata e repasse para a disciplina correta, há necessidade de correções de visibilidade, de representação gráfica. Dentro da região onde o projeto se encontra, nós temos que agora procurar a organização de quais categorias precisam ser mostradas e quais que precisam ficar escondidas. O quadro de controle de visibilidade para a vista é dentro do quadro Propriedades, no comando Visibility Graphics Override. E nós temos uma lista de categorias todas ligadas ao mesmo tempo. O que me interessa agora é desabilitar as informações que não interessam para o projeto de estrutura. Uma sugestão, mantenho todos os itens ligados, exatamente para poder tomar a decisão de quais elementos e que elementos vão ficar ligados e desligados. Eu vou ser um pouquinho mais prático e desligar diretamente os itens que não interessam. Em um outro momento vamos citar cada um desses itens, eu vou só falar daqueles que vão ficar. Colunas
elas precisam ser mostradas inicialmente, mas depois elas ficam desligadas. Elas são colunas de arquitetura, não são pilares. Existe uma diferença entre essa categoria e a categoria de Structural Columns, onde essas são sim pilares, mas eu posso trabalhar inicialmente com uma e posteriormente com a outra. Eu vou manter a parte de arquitetura desligada. E eu vou ter um ambiente onde eu vou conseguir enxergar tanto a arquitetura quanto a estrutura ao mesmo tempo, exatamente na disciplina de coordenação. Essa disciplina é exatamente para esse motivo, para esse objetivo, enxergar todas as disciplinas ao mesmo tempo. Com isso, na disciplina de arquitetura só vamos mostrar a arquitetura, na disciplina de estrutura só vamos mostrar estrutura. Então estou desabilitando itens que não fazem parte do projeto de estrutura. Tomem cuidado com floors. Floors é um elemento que tanto aparece na parte de estrutura quanto aparece na parte de arquitetura, então ela precisa estar ligada. Generic Models também é uma categoria que vocês devem tomar cuidado, porque vocês podem ter criado elementos genéricos ou carregado elementos genéricos tanto para a arquitetura quanto para a estrutura. Então precisa ser um controle de visibilidade individual. E começo a desligar todos os itens que não fazem parte do projeto de estrutura. As rampas fazem parte do projeto de estrutura. Telhados, a parte que é referente a telhas, né, podem ficar dentro de telhado, mas a parte de madeiramento, dependendo da maneira que foi trabalhado, ele entra na área de estrutura, então a gente pode manter ele ligado. As aberturas dos shafts também valem a pena estar ligadas. Escadas, com certeza. Todas as categorias de estrutura. A gente está vendo aqui uma lista enorme. E as paredes, se tiverem paredes do tipo estrutural, né? Vamos manter desligado, e a hora que vocês quiserem podem manter voltar aqui e ligar a categoria de paredes. Dando OK, sobrou isso da planta de térreo em comparação à planta de térreo de arquitetura. Vale a pena até inclusive já começar a renomear. Vou colocar aqui um prefixo para separar a planta de térreo de estrutura da planta de térreo de arquitetura. Vou até colocar com outro nome aqui, térreo, porque o Revit não permite que haja o mesmo nome para um desenho, mesmo em disciplinas diferentes. Então vale a pena colocar um prefixo exatamente para diferenciar. Essa pergunta é uma pergunta corriqueira, toda vez que a gente tenta modificar o nome da planta ou do nível, né, que nós já temos desenhos. Ele pergunta se você quer renomear correspondentes. Podemos dizer que sim. Então a gente já sabe que em plantas de forro, né, vai existir também um desenho com o mesmo nome, só que direcionado a forro. E a gente já vai ver também que nas elevações o nível também foi alterado em sua nomenclatura. Isso aqui é uma condição que o usuário toma a decisão de colocar ou não, tá, pessoal? Isso aqui não é uma regra. Bem, feito isso, retornamos aqui ao nosso projeto na área de estrutura e vou também fazer uma pequena correção na nomenclatura de tudo 3D.
e também da nomenclatura do 3D da arquitetura. Bem, observando o isométrico da arquitetura, nós vemos todos os elementos da arquitetura. Temos então que fazer uma correção sobre a questão de visibilidade, né, dos elementos desse desenho daqui. Então voltamos ao comando Visibility Graphics Override e vamos novamente ter um controle do que pode e o que não pode aparecer. Isso aqui, pessoal, não tem jeito, é um problema, é um comando relativamente chato de configurar. Deve se repetir quase que o tempo inteiro, né, em todos os desenhos, toda vez que a gente tem a necessidade de criar disciplinas diferentes. Existe um macete que a gente vai falar em outro momento, que é a utilização de View Templates, onde vocês podem gravar essas configurações para uso futuro em outros desenhos. Mas nesse momento, vamos apenas ligar e desligar as categorias que não nos interessam. Então, novamente, o mesmo passo. Aqui já não vale a pena ter columns, porque o momento de utilização de colunas já vai ter passado quando colocarmos em prática dentro da planta baixa. Aqui a gente só vai querer realmente que as estruturas apareçam. Então, estou desligando todos os elementos que não interessam. É interessante vocês conhecerem cada um dos itens, cada uma das categorias existentes. Tomem cuidado que ainda existem subcategorias. É muito importante que um usuário entenda, conheça cada uma das categorias e subcategorias. Novamente aqui na questão dos Generic Models, mantenham ligados temporariamente, depois ajustem pontualmente quem é modelo genérico de estrutura, quem é modelo genérico de arquitetura, escondendo de forma definitiva. Passando agora pela parte de canos, estou utilizando o Revit, que é o software completo, então ele mostra todas as categorias. Novamente, escadas se mantêm, todos os itens de estrutura se mantêm. Paredes somente se fossem paredes estruturais, janelas desligam e também fios desligam. Pessoal, com o tempo, a partir do momento que a gente começar a conhecer cada uma das categorias de estrutura, também vai haver necessidade de desabilitar itens que não vão fazer parte dessa visibilidade em 3D. Tá? Um exemplo seria no caso aqui da parte de reforço ou de barras, ferragem em geral. A gente poderia ter um 3D isométrico onde a estrutura aparece sem a ferragem e um 3D com a estrutura aparente com a ferragem. Então, para alguns casos vocês vão querer habilitar, outros casos vocês vão querer desabilitar os itens de estrutura. Então, pontualmente, vocês vão poder controlar tudo isso ou gravar dentro de um quadro de View Templates. Ok? Então, ok. Nesse caso da minha estrutura do telhado, a gente vai transformar mais tarde em peças de estrutura. E aqui eu tenho apenas a parte da laje inferior. Bem, para poder trabalhar direito, vale a pena retornar à planta de arquitetura e começar a fazer um trabalho bem interessante, que é de criar eixos. A ferramenta de eixos, chamada ferramenta Grid, está localizada aqui na letra Architecture. Vocês podem clicar sobre ela e vocês têm algumas maneiras de desenhá-las para a criação de eixos. Ou desenhar em formato de linhas, ou desenhar em formato de arcos, ou clicando sobre linhas existentes. Essa ferramenta aqui, sobre clicar sobre linhas existentes, é bastante útil caso vocês, nesse momento, tivessem colocado uma planta de AutoCAD por debaixo do projeto de arquitetura, com a marcação dos eixos já no AutoCAD. Eu poderia clicar sobre uma linha de AutoCAD e ele transformaria essa linha automaticamente em um eixo. Como não é o caso, eu vou ter que desenhar os eixos pontualmente. Então, eu vou colocar bem no centro das paredes, basta dar um clique, cliquei aqui nesse momento, joguei o mouse para outra extremidade, vou ultrapassar o espaço da edificação, dou um segundo clique, foi um clique nesse espaço, um clique nesse espaço,
eu vou sair de comando. Clicando sobre a linha, eu consigo ajustar, né, o tamanho da linha. Consigo ajustar a visibilidade do símbolo, dizendo que ele vai também existir do outro lado. O mesmo controle que vocês conhecem a respeito de níveis. Vocês também conseguem quebrar o eixo, colocar em outra posição, igualzinho ao de níveis. A partir do momento que eu crio um segundo eixo, vamos imaginar que eu tenha colocado aqui, ele já puxa automaticamente a numeração sequencial. Vamos puxar na outra extremidade, ó, percebam que ele acha o alinhamento. Não vou fazer certinho não, pessoal, isso aqui não é apenas um exemplo. Por favor, não leve em consideração um projeto exato de estrutura, ok? Estou colocando apenas os eixos em algumas paredes. E na direção contrária, posso fazer da mesma maneira. Porém, eu posso optar por, ao invés de dar uma sequência numérica, 1, 2, 3, 4, e isso aqui ser 5, eu posso pedir para que isso aqui seja A. Vou colocar na outra ponta. E o próximo já vai sair como B. Então o Revit é bastante inteligente nesse sentido. Ele consegue então ajustar a simbologia na sequência. Bastando tomar a decisão se vai ser trabalhado com letras, com números, da maneira que o usuário achar melhor. Trabalhar com os eixos não é uma obrigação, mas tem suas facilidades. E a gente vai conhecer exatamente as facilidades que o Revit proporciona por trabalharmos em eixos. Ok. Eixos criados no projeto de arquitetura, retornamos ao projeto de estrutura, os eixos também são posicionados lá. Reparem que por mais que eu tenha criado um controle de visibilidade da simbologia aparecer do outro lado, isso era pertinente apenas ao projeto de arquitetura. O eixo foi criado e ele é repetido em todos os desenhos. Isso realmente acontece porque faz parte do projeto. Agora, ajustar simbologia é uma questão de representação gráfica, então fica a critério de cada desenho. Então, se querendo que eles reapareçam aqui, há uma necessidade de ajuste pontual para que novamente os símbolos apareçam. Então, exatamente isso que a gente vai fazer. Ok. Faltou aqui em cima. Bem, temos todas as nossas marcações para o projeto de estrutura. Vamos começar colocando algumas sapatas. O projeto vai ter, nesse caso, um projeto de fundações. Pessoal, volto a dizer que não é um projeto real para uma casa dessa. Com certeza, um sistema de radier talvez funcionasse de uma forma mais eficiente, mais simples. Isso aqui é apenas uma ilustração das ferramentas do Revit. Então, já existe aqui uma laje construída já no projeto de arquitetura que poderia ser considerada como radier, ok? Faltaria colocar ainda aqui o baldrame, mas eu vou ensinar como colocar peças de sapatas ou estacas nessa edificação, ok? Então, mais tarde vocês vão tomar o cuidado ou realmente desenvolver um projeto tendo esses elementos fazendo parte do projeto ou não, ok? Então, deixando bem claro que isso aqui é apenas um exercício para aprendizado de como colocar as ferramentas em prática. Então vamos lá. Existe uma aleta direcionada apenas à estrutura, onde nós temos
aqui um painel de estrutura direcionado aos principais elementos de estrutura, uma área direcionada à fundação e outra área direcionada à parte de ferragens. Também tem a área de aberturas aqui, ainda reaparece a ferramenta de eixos e a ferramenta de carregamento de componentes. Aqui nós temos acesso à utilização de model lines, categoria, textos em 3D, foundation, e também de plano de referência, uma família de componentes, que nesse momento não está carregada. A ideia de trabalharmos com sapatas, então, a ferramenta para se trabalhar é a ferramenta Structural Foundation, isolações, ou seja, existe uma categoria tipos já de famílias que nós utilizamos para trabalhar com fundações já parametrizadas em largura, tamanho, profundidade, que podem ser utilizadas no nosso projeto. Reforço que a utilização de uma peça dessa nesse momento talvez não atenda a um projeto como essa dessa casa. Isso aqui é apenas um exercício, um exemplo, ok? Vou puxar essa estaca. Bem, aquela peça que está aqui localizada no quadro de propriedades, na lista de tipologias pré-carregada, está aguardando ser posicionada, só que a gente não está enxergando onde ela está, porque ela está abaixo do nível do solo, abaixo do nível 0. Reparem que aqui nós temos o nível dele, que é o nível 0, arquitérreo, com offset de 0, ou seja, está exatamente abaixo do valor igual a 0. Nós temos aqui uma laje que tem 10 centímetros acima do nível do piso. Vamos só dar uma conferida dentro de uma elevação. Corrigindo, ela está abaixo do 00, 10 centímetros abaixo do 00. Bem, isso é importante saber, exatamente para a gente saber colocar a peça na posição correta. Então aqui entraria em menos 0,10. E ao colocarmos debaixo da laje, ela vai ficar exatamente na posição correta. O problema é que eu não consigo enxergar a sapata, a estaca, nessa posição. O que está faltando nesse momento para a gente poder enxergar? Não sei se vocês lembram, existe uma ferramenta que controla o plano de corte, ferramenta chamada View Hand. E existe uma área que controla a profundidade. Se colocarmos aqui, por exemplo, menos 0,3, tudo que está abaixo do nível 0, a menos 0,3 vai ser enxergado. Então, se a gente colocar aqui a ferramenta, a gente já consegue enxergar já a sapata sendo posicionada, que ela está abaixo de 0 e enxergando até menos 0,3. E aí a gente consegue colocar pontualmente nos locais que nos interessam. Isso é uma maneira fácil de trabalhar, colocá-la de forma pontual nos locais. Vou dar um zoom aqui que está atrapalhando uma cota. Vamos dar uma olhada no 3D para ver o que aconteceu. Estão lá as sapatas. Outra coisa interessante que a gente tem como perceber é que ela está exatamente na posição abaixo da laje. Ela não está invadindo a laje está por cima disso. Vamos retornar à planta. A peça, sendo uma família de componente, ela tem no seu quadro de propriedades alguns parâmetros que determinam largura, espessura, tamanho, profundidade. Tem ainda questão de outras informações que podem ser acrescentadas sobre fabricante, descrição, custo. Foi uma família de componente pré-configurada para o outro usuário. A ferramenta tem uma facilidade. Em vez de trabalharmos colocando pontualmente em cada interseção de eixo, imaginemos que isso aqui seja um projeto de grande porte e ele vai ser colocado em vários. A gente pode trabalhar com a ferramenta @grids, onde basta fazer uma seleção dos eixos por onde vai ter a peça, exatamente nas interseções ele vai posicionar. Finalizo e nós temos agora novamente lá no 3D
todas as estacas posicionadas. Aqui, pessoal, a gente percebe que houve uma invasão, né, mas que na verdade, porque como existe concreto na laje, existe concreto na base, ele unificou as informações, correto? Bem, então o primeiro passo, colocarmos as peças de sapata. Perdão, essa invasão aconteceu porque apesar da gente ter colocado o wet grids, foi um esquecimento meu de ter esquecido de colocar o offset. Então, selecionando cada um deles, o offset que está 0, passando a ser menos 0,1, todos eles descem. Isso foi percebido porque aqui ela estava com representação em corte. Reparem que quando colocar 0 novamente, a gente vê aqui a representação gráfica do concreto em corte, isso aqui em vista. Por isso que deu essa diferença. Retornando lá ao 3D, a gente vê que agora não há realmente as invasões. Ótimo. Primeiro passo, então, fundações já consideradas aqui. Se estivermos trabalhando com uma parede, vou colocar uma parede normal, vou colocar aqui com 3 metros de altura, tomando cuidado que eu não quero trabalhar com profundidade, eu quero trabalhar com altura. Estou colocando aqui uma parede. O que aconteceu nesse momento? Na hora de controlarmos a visibilidade do projeto, isso aqui nós estávamos com as paredes escondidas. Então vou puxar novamente a parede para ser mostrada. A parede apareceu, eu consigo colocar em prática agora a ferramenta de fundação baseada nas paredes, para fazer então os baldrames. Basta entrar na ferramenta, você tem como criar uma tipologia baseada no tamanho da peça, então você pode criar o tamanho e a espessura da peça. Bastou clicar sobre a parede e o baldrame foi criado. A gente olhar em 3D. Aqui também nós temos a visibilidade da parede desligada. Pronto, a gente vê que o baldrame foi colocado simplesmente clicando na parede como base. O baldrame, pessoal, a gente tem aqui as informações de tamanho, em relação a distâncias. Então aqui, se vocês alterarem para qualquer valor, vocês vão ver então as diferenças que ele vai dar para você aqui. Ou seja, esse Default End Extension Length, ele dá uma distância nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. E no caso desse item do Not Break at Inserts, caso eu tenha uma porta nessa posição, ele não vai quebrar o espaço, né? Se eu tivesse, vou tirar aqui a sapata, vou colocar uma porta posicionada aqui. Lembrando que a porta não está com a visibilidade ligada, mas que me basta aqui é exatamente a abertura. Se eu retornar a ferramenta, clicar sobre ela, nós vemos então um buraco, exatamente no espaço da abertura da porta. Se a gente pegar a peça e desabilitar o item Do Not Break at Inserts, a gente vê que então ele ajustou, correto? Ainda tem que a definição de material também para isso. Bem, com isso estamos fazendo o nosso projeto de estrutura. A parte de baixo está sendo aplicada. É possível também ajustar peças complementares aos limites da laje. A gente vai ver na ferramenta Slab, que é a ferramenta para criação de lajes inferiores, radier praticamente. A ferramenta Floor Slab Edge gera elementos tridimensionais aplicados nos limites da nossa laje.
Basicamente eu tenho que fazer um perfil em 2D, carregar para dentro do projeto e solicitar que esse perfil se transforme em 3D, basicamente ligando a ferramenta aos limites da laje. Vou pegar um exemplo, ele já tem aqui um exemplo de uma peça, já se utilizando de um perfil chamado MSLAD Edge 600 por 300. Isso aqui é uma família de componentes 2D, é um desenho, né? Aqui no material está by categoria, mas a gente pode especificar que, por exemplo, fosse concreto. E aqui basta clicar sobre um dos limites e nós vemos a aplicação daquele elemento nos limites da nossa laje. Eu não vou colocar em todos os cantos não, só para a gente ver o que aconteceu aqui embaixo. Ele então aplicou essa peça com esse perfil em 2D sobre a laje, exatamente nesse limite da laje. Querendo aplicar nas demais, pode ser feito a partir daqui mesmo. A ferramenta também funciona em 3D. Acabamos de criar a peça de fechamento ali da laje. Na questão dos pilares, nós temos uma ferramenta direcionada à ferramenta de pilar chamada Column. Toma cuidado que aqui existe um pequeno problema de nomenclatura. A ferramenta, o ícone, vem com o nome Column, e isso a gente interpreta como coluna de arquitetura. Só que pousando o mouse, ele aparece como Structural Column, que é exatamente o pilar, né? A diferença entre Column e Structural Column, a gente vai encontrar dentro da letra de arquitetura, é exatamente a diferença entre os dois, né? A Column, ela incorpora, os materiais de uma parede dentro dessa peça. Então, se você tiver uma parede com todos os revestimentos, sanduíche da parede toda montada e colocar uma column ali dentro, ela vai ocupar o espaço de, entre aspas, um pilar, com os seus revestimentos das paredes já incorporando a peça, né? O detalhe é que esse elemento não tem características de estrutura, ou seja, não recebe força, momento, não recebe ferragem, né? Ela simplesmente ocupa o espaço, muito como uma situação do arquiteto, né, fazer um pré-projeto de estrutura, né, uma marcação dos elementos de estrutura, para posteriormente vir o engenheiro e colocar exatamente o tamanho, a peça certa naquela posição. Inclusive é exatamente essa ordem. O arquiteto prepara dentro do seu projeto de arquitetura com columns, e o engenheiro vem posteriormente colocando structural columns dentro das columns. Como são categorias diferentes, a categoria structural column segue adiante para projeto de estrutura, ou seja, mais tarde eu posso colocar softwares de cálculo estrutural vinculados ao Revit com aplicativos ou simplesmente fazendo link, e ele vai ler apenas as structural columns, não vai ler as columns, né? A gente vai ter como fazer dessa maneira. Então aqui eu tenho como trabalhar com uma ou com a outra. Trabalhando com a column, eu preciso fazer esse processo primeiro na arquitetura, para depois puxar para a estrutura, certo? Bem, aqui no caso eu vou trabalhar diretamente com a structural column, depois eu mostro um exemplo onde eu vou trabalhar com a column. A structural column, ela é uma família de componentes, já traz aqui já uma, mas não me interessa essa, me interessa uma de concreto, então eu vou carregar no Load Family. Vamos procurar, toma cuidado que não é aqui, é lá embaixo, em Structural Columns, onde já tem algumas prontas de concreto, aço, madeira, pré-moldado. Vou pegar de concreto e vou procurar alguma que me interesse. Vou pegar essa retangular. Carreguei, ela fica na ponta do meu mouse, aguardando o posicionamento. A utilização de pilares segue o mesmo conceito da utilização de paredes, ou seja, você define um nível de base e define uma profundidade ou uma altura. Então aqui é exatamente um local onde você vai trabalhar, escolhendo que ele vai trabalhar para baixo, em def,
ou altura. E se você vai colocar uma altura definida manualmente ou você vai prender a algum nível superior, certo? Então eu vou, por exemplo, pegar telhado como nível superior. Então qualquer local que eu clique, ele já vai colocar um pilar começando no nível 0 e terminando em 2.5, que é o nível do nosso telhado. Tá? E funciona da mesma maneira que colocamos as fundações. Basta clicar pontualmente e a peça é colocada. Um pequeno macete. Só posicionando o mouse, eu estou com o mouse apenas posicionado, não cliquei ainda não. Se eu apertar o espaço, ele gira em torno do eixo para um novo posicionamento. Fica a critério do usuário escolher então o melhor posicionamento. Escolhido, clicou, fixou. E segue mesma ideia da ferramenta Add Grids, onde eu posso selecionar todos os eixos de uma só vez, finalizar o processo e nós temos então todos os pilares aplicados. Pessoal, vou esconder temporariamente aqui o telhado e mais tarde a gente volta a tê-lo aqui. Então, o processo de criação de pilar é um processo bem simples. Vou voltar para a planta. Uma coisa que a gente pode trabalhar também com os pilares é trabalhar com ele inclinado. O processo é bem simples. Clica-se na ferramenta, determina o nível de início e o nível de fim, e a altura em relação ao nível de início e a altura em relação ao nível de fim. Então, se eu estou determinando que o nível de início é arquitérreo e o nível de fim também é arquitéreo. Só que eu quero que comece em 0 e eu quero que ele termine em 3. Então, quando eu clicar na tela, eu estou determinando o primeiro clique, o início da coluna. O segundo clique vai determinar o final da coluna, ou seja, inclinada. Então, se eu clicar daqui o primeiro clique, clicar daqui o segundo clique, e nós vemos o pilar inclinado. Reparem que eu cliquei aqui e só apareceu uma parte. É porque, na verdade, o plano de corte, como está marcado a 1,20 m, fez um corte exatamente nessa região, a 1,20 m, com certeza tem mais informação passada para cá. Vamos dar uma olhada em 3D. Está lá a peça inclinada. Okay? Ela está invadindo lá a laje, mas eu posso selecionar o pilar e observar aqui o nível de início, o nível de fim, a altura. Né? Eu posso determinar se a base vai ser perpendicular, se ela vai ser horizontal ou se ela vai ser vertical. E a mesma coisa vai acontecer lá na outra extremidade. Então fica a critério de vocês escolherem como ele vai fechar esse pilar. Ok? Então, algumas maneiras de trabalhar com o Revit. E agora passamos para a fase de vigas. Existe uma ferramenta na letra de estrutura só para vigas, chamada BIM. Elas também são famílias de componentes. Quando eu entro na ferramenta, ele já traz para a gente uma já carregada. Eu vou carregar uma de concreto. Toma cuidado com o nome. Apesar daqui da ferramenta ser BIM, aqui aparece como família chamada Structural Framing. Também concreto, aço, madeira, pré-moldado. Pegar de concreto. E ela funciona da seguinte maneira. Primeiro cuidado, nível de posicionamento. Quando eu determino o nível de posicionamento, ela vai ser determinada dentro do banco de dados em que nível essa viga vai participar, até mesmo para fins de quantitativo. Se eu escolher nível térreo, né, e traçar as vigas, ela provavelmente seja colocada no nível 0, ou seja, lá embaixo. Eu vou precisar, antes disso, ajustar a altura para que ela coloque na altura correta. Se eu colocar no nível telhado,
ela já vai ser posicionada na altura certa, mas para o quantitativo ela vai participar do nível telhado. Então tome bastante cuidado com esses detalhes, certo? Eu vou colocar no nível térreo e vou ajustar a altura para ela mais tarde. Então aqui basicamente eu clico no eixo de uma viga até o eixo de outra viga e ela foi colocada. Vou dar uma olhada em 3D para ver o que aconteceu. Cadê? Ela sumiu. Escondi minha viga. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho as vigas aparecendo. Estão com as vigas aparecendo. Por que a viga sumiu? Vou esconder novamente aqui o telhado. Porque na verdade, como a gente não controlou a altura dela, ela foi colocada em 0. Então ela está aqui dentro desse espaço, escondida pela laje. Eu vou aqui temporariamente esconder a laje e a gente vê que ela está aqui, ó, funcionando como um baldrame, na verdade, né? Então, querendo mantê-la ali, não tem problema. Querendo ajustá-la, basta selecionar. Você vê no quadro de propriedade esse item Start Level Offset e End Level Offset, onde você pode ajustar as duas extremidades. Eu vou colocar aqui com 2 metros na extremidade de um lado. A gente vê que uma extremidade sumiu a 2 metros. Eu posso chegar aqui e ajustar do End, ou seja, fim. Ou também posso vir aqui, ó, também funciona da mesma maneira. E a gente então consegue fazê-la subir. Como eu quero que ela fique no topo, 2.5 de um lado, 2.5 do outro. As vigas, pelo visto, os pilares são maiores. Vou colocar aqui com 3 metros e 3 metros. Pronto. Então a gente vê que a viga foi colocada na posição correta. Vou retornar aqui com o nosso óculos, só escondendo novamente o telhado, e a gente vê a viga posicionada. Retornando à planta baixa, a gente vê que a viga sumiu, né? Porque ela não está aparecendo acima do plano de corte. Então a gente vai ter que encontrar uma maneira de mostrá-la. De repente, se a gente colocar a planta de telhado, vou duplicá-la para colocar uma planta no andar superior. Vou colocá-la então dentro da disciplina de estrutura. Renomeá-la para estrutura telhado. Bem, nós temos aqui a representação gráfica. Deixa eu só esconder o telhado novamente. Nós temos a representação gráfica dela aparecendo, né? Só que no modo de underlay. De repente a gente precisa puxar a representação dela através da View Hand, onde eu quero enxergá-la um pouquinho mais para baixo. Ponto 4, por exemplo. Menos ponto 4. Pronto. Agora eu estou vendo exatamente a viga aparecendo. Bem, dessa maneira, pessoal, é possível pegar a mesma ferramenta, utilizar no nível térreo, fazer o Wet Grids, onde podemos fazer a seleção de todos os eixos ao mesmo tempo, finalizar, e ele vai criar as vigas todas ao mesmo tempo, sabendo que elas foram criadas todas lá embaixo. Bem, se eu quero colocar todas elas ao mesmo tempo lá em cima, tem uma maneira fácil de fazer isso, que é simplesmente selecionando todos os itens, mandando filtrar e deixando apenas as vigas sendo selecionadas. Dessa maneira, o Start Level Offset e o End Level Offset estão pertinentes apenas às vigas. Estão com valor igual a 0 porque eu tenho alturas diferentes. Eu selecionei uma viga que já está a 3 metros e todas as vigas que estão aqui embaixo. Vou ajustá-las todas para 3 metros. Pronto. Todas elas agora
subiram. Pessoal, lembrando que como é uma família de componentes, com certeza existem parâmetros para vocês ajustarem, largura, profundidade, né, criar outras, substituir por outras tipologias para ficar mais fina, né, sobre posicionamento. Uma viga tem controle de justificativa, né, se ela vai ser colocada, né, justificada pela origem, pelo topo, pelo centro, pela extremidade. Ela vai ter ferramentas da parte de ferragem mais tarde. Com isso, temos agora pilares, vigas, sapatas. Posso pensar em fazer vigas secundárias. Não seria o caso, mas só para ilustrar como funciona. Normalmente a gente não consegue enxergar aqui no térreo o seu posicionamento, mas nessa planta daqui de cima a gente consegue. E se eu precisar colocar um sistema de vigas secundárias, pensando que essas aqui são vigas principais, e eu precisasse de vigas secundárias aqui, a ferramenta para isso é a ferramenta Beam System, onde eu vou posicionar meu mouse em cima de uma viga e ele marca para a gente uma área vazia em relação às outras vigas que estão grudadas a ela. Então eu estou com o meu mouse sobre essa viga, não sei se vocês estão enxergando uma linha tracejada verde aqui nesse espaço. Dependendo da posição que eu escolha, ele está dando uma direção às vigas. Então se eu colocar aqui, essa vai ser a direção das vigas. Se eu colocar meu mouse nessa posição, essa vai ser a direção das vigas. Cliquei e um sistema de vigas foi criado naquela região, né? Novamente, o problema de fazer isso clicando de imediato sem olhar para o quadro de propriedades gerou o sistema já lá embaixo, em 00. Vou dar aqui o undo para trabalhar novamente, já definindo 3 metros como altura base. Então quando eu clicar, ele já criou a sua peça nessa posição. Bem, como o espaço é muito pequenininho, ele colocou apenas uma, mas vamos dar uma olhada no sistema. Pousando o mouse sobre o limite da viga, eu consigo achar o tracejado que determina o sistema de vigas secundárias. Dou um clique e eu posso voltar para dentro do meu quadro de propriedades e procurar as regras, onde, por exemplo, ele tem listado quais são as vigas que podem ser utilizadas ali. Primeiro eu vou escolher uma viga mais fina, 300 por 600. Segundo, ele já determinou uma distância fixa. Eu quero uma distância de 0,6, por exemplo. Quando eu aplico, eu já tenho aqui agora uma viga menor, sendo aplicada de 0,6 em 0,6. Então eu tenho outras maneiras de controlar, regras de trabalho para a peça, com distâncias e tudo mais, justificativas, e eu consigo então ajustar a peça para ter então um sistema de vigas secundárias. Bem, temos aqui então nosso projeto com vigas, pilares, laje, sapatas, né, fundações em geral. Retornando para uma planta, eu posso agora taguear essas informações. Eu posso buscar a ferramenta de anotações, onde eu vou criar tags, simbologias de identificação dessas peças. Ao entrar na ferramenta, eu vejo que eu não tenho todas as tags importantes para a parte de estrutura. Eu tenho aqui apenas das de vigas, mas eu não tenho a de fundações nem de pilares. Então eu vou agora buscar esses elementos. Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Eu tenho aqui a ferramenta Loaded Tags and Symbols, onde eu vou fazer um carregamento de famílias para essa simbologia. Ela está dentro da biblioteca de anotações. Vamos procurar aqui de estrutura e vamos então achar as tags já prontas para esses elementos. Vamos procurar aqui Structural Column. Tenho aqui duas versões, posso carregar as duas. Vou carregar essa de 45 graus. Primeira carregada. Vou voltar, vou carregar outra. Structural Column simples. E agora eu vou procurar de fundações. Anotações novamente.
procurar para o Structure Foundation. Perdão, pessoal, estrutura. Structural Foundation com elevação, Structural Foundation normal. Bem, se a gente olhar para cá agora, toda a lista de tags do Revit está aqui, onde eu posso pré-determinar quem é a tag padrão para cada caso. Então, deixa eu descer, elas já estão pré-calibradas. Fica a meu critério escolher quem é quem para cada situação. E a partir de agora, a ferramenta Tag All me permite selecionar, por exemplo, a das tags de pilares. Vou escolher aqui a opção de 45 graus. Quando eu der OK, todas elas foram identificadas. Vou aumentar isso aqui para 50 para ficar melhor para quando colocar as tags de fundação. Então, vou colocar agora a tag de fundação. OK, já apareceram lá. Certo? E a mesma coisa vai acontecer com a identificação das vigas. Tag para as vigas, Structural Frame. Quando eu dou OK, todas elas aparecem. Tem que ajustar posicionamento, ajustar a família. Isso aqui é uma família de componentes, né, de simbologia, né, que vai se alimentar com as informações dos parâmetros de largura e altura. O usuário pode mexer para isso aqui, tem uma característica um pouquinho mais bonitinha, mas o mais importante é que ele já alimentou automaticamente essas informações. E se eu chego e mudo esse elemento, que inicialmente aqui é 400 por 800, de repente para 300 por 600, a gente vai ver que ele automaticamente já mudou a simbologia, certo? Pessoal, isso aqui é apenas uma apresentação da parte de estrutura. Ainda tem outras ferramentas, principalmente na área de ferragem, na área de reforços, forças, análises e tudo mais, certo? Ainda é possível adicionar plugins externos para vincular a software de cálculo estrutural. Eles vão aparecer normalmente aqui nessa região, ok? Mas é apenas para a gente ter uma ideia do que é possível fazer com a parte de estrutura. Okay? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos no próximo vídeo.